Bem, pessoal, Dialogando Chefe Renato, com certeza falando sobre aquele tema que a gente sempre coloca em pauta aqui, a questão do enfrentamento, a questão da causa infantil, o abuso sexual, crianças e adolescentes, um mês de maio, terminando com essa personalidade que eu gosto muito, a Amanda Duarte, a Adriana Duarte Araújo, que é tecnóloga, tá, na área de enfrentamento às questões infantis, né, da criança e adolescente. Ela é arte-terapeuta, tá, gente? Ela é também cientista social e também é representante da entidade Ateliê das Bruxas, que ela vai falar no finalzinho da nossa entrevista. Adriana, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, chefe Renato, é um prazer estar aqui. Que coisa boa, né? A gente está vendo aí os horrores dos crimes contra crianças e adolescentes em todo o estado, em todo o Brasil, em todo o mundo. Como é que você, uma especialista na área, entende muito bem e luta por uma causa tão nobre como a gente também aqui dos escoteiros da Mata Sul? Como é que é ver isso? A gente não tem como ficar em silêncio, né? Não, eu acho que a gente está falando de, na verdade, uma crise mundial, né? A gente olha a infância e entende que a infância é como se fosse massa de manobra, né? Para os desejos dos poderosos. Então, a utilização do corpo da criança não é de hoje, né? Mas as leis que garantem o direito da infância são leis basicamente recentes, né? No Brasil, a partir de 1988, com a Constituição, e em 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, a gente vive, na verdade, um mundo onde as crianças são utilizadas a serviço dos poderosos, tanto na exploração sexual, como no trabalho infantil, como nas situações de escravidão moderna, né? Como nas violações de direito de uma forma geral, né? Então, a luta é grande. Com certeza. O que é, na verdade, as pessoas têm muita dúvida sobre essa questão da violência com crianças e adolescentes. O que é abuso sexual de crianças e adolescentes? Porque tem vários outras, vamos dizer, agravantes que também configuram. Sim. Na verdade, a gente está falando de uma violência sexual, né? A gente teve um ganho com isso, que em 2009 a gente tem a lei de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Então, a violência sexual, ela vai se dividir no abuso intra e extrafamiliar e na exploração sexual. No abuso, o que a gente vai observar é a utilização do corpo da criança para serviço sexual por parte de um adulto ou de alguém mais velho, que pode ser também um adolescente. E a utilização desse corpo em relação ao que fere a dignidade sexual, né? E a violência sexual, ela tem uma trajetória longa no nosso mundo, né? A civilização é muito antiga e há muitos anos, há muitos séculos, né? Há milênios que se utiliza o corpo da criança. Mas, no entanto, o que a gente observa é que, embora que as leis existam, a gente está lidando com costumes de violência contra a criança, né? Então, é mais uma ação que coisifica essa criança. E o abuso sexual, ele está encoberto, muitas vezes, pelo poder, pela desigualdade de poder presente dentro de um ato, né? Então, às vezes, você tem crianças submetidas à regra de um pai, de uma mãe, de um padrasto, né? E essas crianças passam por abusos sistemáticos, né? Que podem envolver toques em partes íntimas do seu corpo, que podem envolver o sexo oral, anal, vaginal. Eu acho importante a gente dizer isso dessa forma, para que a população entenda o que é que a gente está falando, mas também pode envolver uma violência sexual sem toque a esse corpo, né? A partir da exposição de pornografia infantil, de imagens, de falas obscenas, enfim, um conjunto de situações, né? E dentro da violência sexual, o abuso não é só o que nos preocupa. A exploração sexual, ela é, de fato, uma das maiores epidemias, eu diria até uma endemia da humanidade, né? Então, a gente lida com a ótica de que a criança, o corpo da criança, ele pode ser utilizado pelo adulto da forma que esse adulto sentisse à vontade, né? E com direito a isso, né? Com certeza, um assunto muito sério, né, Mané? Diz uma coisa, o abuso sexual de crianças e adolescentes é frequente? Demais, né? Estima-se que no mundo inteiro, e ele é mais acometido com o corpo de meninas, né? De meninas negras, de meninas pobres, quer dizer que não atinge meninas brancas, de classe média atinge, mas a gente está falando de uma relação de poder no mundo racista, no mundo machista, né? No mundo homofóbico.
E no mundo onde você tem uma crise mundial neoliberal, onde os direitos são cerceados, né, são reduzidos, então você tem uma relação que acontece no mundo inteiro. Mas você vai ter um agravamento disso nas populações mais pobres, porque a gente está falando de uma relação de poder, né, chefe Renato? Então, você vai ter esse corpo dessa criança utilizado por pessoas que vão atribuir uma ausência de poder às crianças e vão utilizar-se, até porque a gente está falando de uma comunidade, de uma sociedade adultocêntrica, né? O que é isso? É aquele adulto que acha que a criança deve obedecer, deve silenciar, né, a todos os seus desejos em uma sociedade adoecida. Portanto, geralmente, ele vai ser vivenciado por qualquer pessoa, né? Mas as crianças mais pobres, as crianças negras, com certeza são as mais atingidas. Gente, então, a gente vai só dar um tempinho nos comerciais, já já a gente volta, fica com os comerciais sobre esse momento que a gente está falando aqui com a Amanda Duarte, uma grande especialista na área. Já teve com a gente nos períodos mais difíceis da pandemia, e ela sempre batendo nessa tecla, e agora está com grandes ações aí pelo Estado, a gente vai ficar sabendo já já. Já já a gente volta a falar sobre o Faça Bonito, né? Uma campanha sempre no mês de maio, todos os anos, e estamos aqui com a Amanda. Depois dos comerciais, já já a gente volta. Voltando aqui para falar com Amanda Duarte, especialista na área sobre criança e adolescente. Com certeza a gente vai tirar muitas dúvidas e chegando já perguntas aqui, tá? A violência sexual contra criança e adolescente está se tornando mais frequente, você até comentou, muito frequente. Agora me diz uma coisa, isso atinge todas as classes? Atinge todas as classes, porque a gente está falando também de uma sexualidade adoecida, né? A gente está falando de um silêncio sobre a energia sexual, e é importante que a gente entenda que sexualidade não é falar de sexo, né? É uma energia que a gente nasce e morre com ela, portanto ela está presente na criança, no idoso, né? Mas a gente está falando de uma sociedade que tem uma dificuldade em discutir questões que vão se relacionar com o direito ao corpo, com o poder, né? Com o poder sobre o seu corpo, com a autonomia sobre o seu corpo. Então a energia sexual, muitas vezes, quando ela não segue as orientações para a saúde sexual, ela vai provocar realmente danos seríssimos à população. Coisa, né, muito complicada. É comum as crianças inventarem, mana, casos de abuso sexual? É comum? Não é comum. Não é comum. Elas mentem? Elas podem mentir? Não. É muito difícil. É muito difícil. Por quê? Porque a criança, quando ela é preservada do universo do abuso sexual, vamos dizer, uma criança que convive numa casa, que todos respeitam seu corpo, ela vai inventar coisas sobre o seu cotidiano imaginário, sobre alguma coisa com a dificuldade de ir para a escola, uma dor de barriga, né, ou uma briguinha com um amigo, mas a fala sobre esse corpo, né, que de alguma forma foi tocado, foi violado, ela expressa um trauma, ela expressa uma dor, né? Então ela vem acompanhada de uma postura, de um olhar, de uma retração, ela vem acompanhada de dor, né? Porque trauma é dor, né? E é importante que a gente entenda que esse corpo ferido, muitas vezes, ele vai expressar esse trauma, às vezes sem a verbalização dele, né? É comum que a gente veja, por exemplo, a gente obrigar a criança a sentar no colo de um adulto, a cumprimentar alguém que ela não gosta, e às vezes a criança, e a gente precisa entender que é um direito da criança ter a sua integridade física, ter o seu corpo resguardado, né? A gente deve obrigar as crianças a cumprimentarem com beijos e abraços quem ela não se sente à vontade. Mas é comum também a gente perceber a desapropriação da infância sobre o seu corpo. Então, o que é isso? Simples falas como dizer à criança que nas suas partes íntimas não devem ser tocadas, sobretudo por estranhos, só devem ser tocadas por aqueles responsáveis que fazem a sua limpeza, que fazem a sua higiene pessoal, e isso mesmo até uma certa idade. É importante que a gente traga para a criança que o corpo dela é um local inviolável, né?
que ela não deve ter medo quando alguém, de alguma forma, a toca de uma maneira constrangedora ou violadora. Então, quando a gente diz assim, a criança fala a verdade, é porque nas situações de violência sexual, são situações em que a gente entende de imediato que ali está sendo dita a verdade. Porque a postura muda, o sentimento muda, as emoções que envolvem aquela violação, elas vão ser diferentes. E uma coisa muito importante, chefe Renato, a criança que passa por situações de violação, ela vai apresentar uma série de distúrbios e uma série de mudanças de comportamento que a gente pode ficar atento. Que pode ir desde perda de apetite, até retrocessos, por exemplo, de comportamentos da primeira infância, como fazer xixi na cama, chupar dedo, falar palavras ininteligíveis, né? Então, é um conjunto de comportamentos que a gente deve ficar atento e sempre acreditar na fala da criança. Muito importante que você está falando, Ana, porque a gente vê, inclusive chega até na base do nosso programa, situações das mais diversas. É por isso que esse tema é tão importante. Sempre a gente traz aqui em pauta para que a gente possa entender, né? Porque às vezes, eu estou vendo aqui alguns comentários já nas redes sociais para que a gente possa continuar com o Ana aqui perguntando. Vamos ver se chegou mais perguntas aqui para que ela possa responder para a gente. A questão foi uma pessoa que mandou, inclusive na rede social, se as pessoas elas mentem, né? Quem são os abusadores sexuais de crianças e adolescentes? Na maioria deles. A maioria são homens, né? Realmente a maioria são homens. A maioria são homens, a gente está falando do universo do machismo, né? O que é o machismo? O machismo é a ótica masculina que passa a achar que existe uma hierarquia entre seres humanos, que, portanto, o homem, e geralmente o homem branco, o adulto, o rico, ele vai ter mais poder sobre as outras pessoas, né? Na base dessa pirâmide, vamos dizer assim, com menos poder social, econômico e político, você vai ter, obviamente, as mulheres, as meninas negras e pobres, né? Então, o machismo, ele se estrutura numa relação de permanência de uma autoridade, de uma falsa autoridade sobre outros seres humanos. E é muito importante a gente dizer isso, chefe Renato, em tempos que a gente vê um retorno de uma fala até mesmo de mulheres, da necessidade de mulheres serem submissas aos homens, né? Isso é muito preocupante, porque afinal nós feministas lutamos muito para que os direitos chegassem. E eu gosto muito de, quando eu falo dessa coisa do feminismo, de trazer que mulher nunca luta só por ela, né? Mulher luta por quem está ao entorno dela. Então, quem está ao entorno de mulher? Crianças, idosos, planeta, né? Animais. Vai mais forte ainda, coisas nobres. Pois é, né? Eu acho que a mulher sabe o preço de uma vida, né? Quando o Roberto disse assim, eu vi a mulher preparando outra pessoa. Olha, que frase tão forte e poderosa, né? Que nos fala que preparar um ser humano é necessário muito tempo, é necessário abdicar de seus próprios desejos. Veja, eu sou mãe de 2, né? A gente grávida, a gente não come o que a gente quer, a gente chega no final da gravidez, a gente mal dorme, né? Então, eu gosto de dizer que mulher sabe o preço da vida, né? Eu vou comentar um negócio contigo aqui, falar da minha mãe, né? Um exemplo para mim, uma referência para mim muito forte. E minha mãe, sempre quando falece alguém da vizinhança, que a vizinhança é grande lá em Olinda, e quando falece alguém, quem é que chama? Chama minha mãe lá, a doutora Veleda, para vestir aquele ente querido. Né? E ela já é especialista nisso. Ela não é... Mas ela faz por amor, uma questão de humanidade, de solidariedade cristã. Então a gente vê que são temas como esse que você tocou agora que faz a gente refletir muito sobre o papel da mulher na sociedade e o que ela defende. Tá? Qual o impacto da violência sexual, você até comentou agora no outro quesito, de crianças e adolescentes? Eu queria que você desse mais uma ênfase nessa questão. Eu vou falar, mas eu vou dizer uma coisa sobre isso que você falou da sua mãe. Sim. Né? Porque veja que a sua mãe é uma autoridade chamada para o encerramento, né, da vida de um ser humano. Isso é uma coisa fortíssima, né? Isso representa o quanto nós mulheres estamos preocupadas com o desterro da vida, né? Mas enfim, a gente tem que pensar essa questão da violência sexual como uma coisa mais ampla, como algo que adoece a sociedade em todos os níveis, né? Nenhum de nós quer ser vítima dessa violência, né? Ela é uma violência que ela nos impregna de traumas, né?
Eu diria a você que boa parte dos lutadores por direitos são pessoas que tiveram seus direitos violados, né? E a gente ressignifica a nossa trajetória e vai em busca dos direitos do outro. Então, eu acho que é necessário a gente considerar que a violência sexual, ela é tão danosa, e ela é danosa não só para aquele que é alvo direto, ela é danosa para toda a sociedade em geral. E uma coisa muito séria, que a gente precisa cuidar das crianças que são vítimas, né? E cuidar significa colocar na cadeia os culpados, né? Então eu acho que esse é uma fala importante que eu não poderia deixar de considerar. Muito bom. Acredito que meus filhos estão protegidos. Preciso me preocupar com abuso sexual de criança e adolescente, mano? Sim, precisa se preocupar. Todos nós. Primeiro porque as pessoas têm uma ideia de que o abusador é um pedófilo. Eu gosto muito quando Eliette Safiot, uma grande teórica, ela dizia o seguinte: olha, se a gente fosse se preocupar com o pedófilo, isso seria muito, muito pequeno, porque a pedofilia ela é uma compulsão de um desvio sexual. Portanto, o pedófilo, na sua compulsão, é feito quem tem uma compulsão por álcool, né? O alcoólico, ele vai, de alguma forma, consumir o álcool, a não ser que ele tenha um tratamento adequado. E ele vai consumir isso perante toda a sociedade. Então, o pedófilo, ele vai abusar de uma criança, ele é capaz de abusar de uma criança numa festa de aniversário. Portanto, o comportamento dele em si o desmascara, vamos dizer assim, simplificando a grosso modo, né? Mas o abusador não. O abusador, ele está alicerçado numa cultura de utilização do corpo da criança a serviço sexual. Então, o abusador, na verdade, é aquele que é feito do oportunismo, né? Ele já foi abusado anteriormente? Pode ter sido? Ele pode ter sido abusado, né? A gente considera muitas vezes que as pessoas que são abusadas sexualmente, quando não recebem, né, o devido tratamento que possibilita uma coisa que a gente chama de ressignificação, ou o fortalecimento da neuroplasticidade, que é a condição que todo indivíduo tem de se curar, vamos dizer assim, né? E a sociedade ajudá-lo nessa cura, né? Então, quando isso não acontece, a possibilidade de que esse abusador, de que esse abusado vire um abusador, ela deve ser considerada, embora que a gente não deva ter isso em foco para que a gente não crie aqui um conjunto de discriminação contra as crianças. Mas a gente está falando de cultura, né? De cultura de abuso. E se a gente for um pouquinho, né, mais atrás lá no passado, a gente está falando também de uma sociedade que se cria na utilização dos corpos. Veja, a gente tem um Brasil formado, né, pela mistura de diversas raças, mas por uma ação, né, de exploração, de tráfico de pessoas negras, de assassinato dos povos indígenas. Então, a gente está falando de uma cultura muito violenta, que permite, volto a dizer, geralmente quem está no topo desse poder, que é o homem branco, rico, né, que dá a ele esse sentimento de permissão de utilizar-se dos corpos. Então, eu diria que nossas crianças, elas devem estar protegidas a partir da cultura da autoproteção, né? A gente orientar as nossas crianças para que elas confiem nos adultos, né? E elas possam nos dizer quando algo atinge, para que a gente possa, de fato, tomar as medidas necessárias de proteção. Muito bom conversar com a Mana Duarte, é uma especialista na área aí de proteção à criança e ao adolescente, e a gente sempre vai trazer esse tema aqui, gente. A Mana teve agora recentemente uma matéria nossa, foi das pessoas que testemunharam e deram seu depoimento na matéria sobre a cidade de São José da Coroa Grande. Está lá, quem quiser ver, está lá no nosso feed, também está lá no Expresso PR Notícias. Mana, agradecer imensamente a sua participação aqui. A gente tem mais perguntas aqui e com certeza a gente vai conversar. É abuso sexual quando criança e adolescente é quem provoca o adulto? Olha, veja só, os adultos, eles têm o dever-poder de proteção à criança e ao adolescente. Está exposto na Constituição, no Estatuto, eu acredito que até o artigo 4º da Constituição, né? Então, eu vou dar um exemplo. Se eu tenho uma criança de 4 anos de idade, e essa criança, ela faz uma birra e ela não quer se alimentar, eu vou deixar o meu filho sem se alimentar, né? Então, essa ótica de que a criança pode provocar é uma ótica falha, né? A criança, e de alguma forma, alguns comportamentos erotizados, inclusive, já nos dão um indício de que ali houve uma situação de violação, né? Houve uma situação de abuso daquela criança. Então, a gente tem uma... Então, os pais, quando colocam a filha para dançar daquela forma,
a dança Sim. da garrafa, Aí, e não sei o aí, quê, aí, pode trazer aí é um outro aspecto que é a erotização dos corpos infantis. roupas né? curtinhas, fazer com a criança use. Veja só, o corpo da criança ele deve ser protegido, né? Ele deve estar vestido adequadamente, lógico, até por uma saúde, né? Do próprio corpo, né? A criança deve estar com roupinhas confortáveis para que ela possa escorregar no escorrego e não ficar exposta, né? Para que ela possa se sentar, tanto meninos como meninas, se sentar com as perninhas abertas e não ter o seu órgão sexual exposto, né? A gente vê muito as crianças andando de cuequinha, de calcinha, com 4, 5, 6 anos. Isso é inadequado, né? Então, o cuidado com a infância... Foto também, né? Fotos, inclusive, muito bom você tocar nisso, né? As mães que tiram fotos dos seus bebezinhos nus, dando banho, gente, bora preservar a dignidade. Ele vai crescer, né? Ele vai crescer. E outra coisa, a gente não tem o direito de expor o corpo das outras pessoas, né? O corpo deve ser visto como um espaço que reveste a alma, portanto, sagrado, né? O corpo negro, o corpo gordo, o corpo magro, o corpo esbelto, o corpo com alguma deficiência, bom, qualquer corpo deve ser protegido a uma exposição, né? Uma exposição que pode ser vexatória, que pode ser violenta, que pode, inclusive, ser colocado como algo que isso é muito comum, por exemplo, as imagens da criança em posturas de adulto, em danças de adulto. A criança está reproduzindo algo que ela nem sabe o que é aquela postura, o que é aquela agachadinha, né? Então esse cuidado a gente precisa ter, né? E vou lhe dar um exemplo disso. Eu tenho 52 anos. A minha geração cresceu assistindo aquele filme Lagoa Azul, com Brooke Shields, belíssima Brooke Shields, né? Quando a gente vai analisar e estudar, a gente entende que naquele filme tinham cenas de nudez, que ela tinha menos de 14 anos de idade. Fala sobre menstruação e tudo. Fala sobre menstruação, mas se você fala de uma maneira lúdica, mas ela foi exposta. Foi exposta. E quando você vai observar, inclusive outro filme que ela fez, muito conhecido, né, Lolita, aí é que você vai entender o quanto a sociedade se achava no direito de expor as crianças e de expor o corpo feminino, porque a gente está falando... aí eu vou usar a palavra que todo mundo usa, a cultura da novinha, né? Então, mas cerveja fizeram isso muito, né? Demais. Você vê que de um tempo para cá as cervejas são proibidas de fazer seus comerciais utilizando crianças, né? E antigamente se bebia uma cerveja com a família toda reunida. Isso. Então, a utilização do corpo, ela deve passar pela cultura do respeito, né? De uma forma geral. Que coisa boa, né? O adolescente hoje em dia tem corpão. Eles aprendem sobre sexo muito cedo na internet. Mesmo assim, mano, é abuso sexual quando se envolve com pessoas mais velhas? Sim, com certeza. Porque a gente viu agora recentemente um casamento de uma menina de 12 anos. Sim. Não, eu vou lhe falar... a sociedade se dividiu, viu? Pois é, e eu vou lhe dizer uma coisa. Recentemente, uma pessoa do município de Riacho das Almas entrou em contato comigo, e eu sempre digo isso, colocando um costume que as escolas públicas estavam de criar a festa da noivinha, que eram meninas, muitas vezes de 13, 14 anos, que casavam com homens muito mais velhos e que a escola comemorava isso fazendo a festa da noivinha, fazendo rifa, enfim. Mas a gente está falando de cultura. A minha avó casou com 14 anos de idade, com o meu avô, que era muito mais velho que ela. Então, por isso é tão importante falar sobre o tema, por isso é o programa tão importante. Primeiro porque extrapola a região metropolitana de Recife, porque tudo se concentra na capital, né? Então a gente está falando de uma cultura de coisificação dos corpos. E qual é o corpo que vai ter menor poder aí? O corpo da criança, né? E essa relação de envolvimento com criança, veja bem, ao adulto cabe a proteção, né? Eu volto a afirmar, se uma pessoa adulta, por alguma razão, recebe uma cantada de uma criança, porque aquela criança de alguma forma foi erotizada, cabe àquele adulto ter uma postura madura, uma postura de respeito, de não violação daquele direito da infância, né? Procure seu médico, faça suas terapias, tome sua medicação, mas entenda que os corpos infantis não podem ser violados, né? E mais que isso, com o acesso da internet e depois da pandemia, né? Que a internet ela teve um salto de tempo, né? As mudanças que iam chegar em 20 anos chegaram em um ano, né? Então as crianças elas têm acesso a diversos sites pornôs,
né? É muito fácil. É muito fácil, né? Os vídeos da vida, não sei o que, vídeos, né? E esses sites pornôs, eles não têm um controle de idade. Ele não tem um controle do cadastro, né, dessas pessoas. Veja, se você hoje entrar no Mercado Livre para fazer uma compra, é tanta informação que te solicitam. Por que esses sites não criam, né? Não fazem esses filtros, não tem esses cuidados? Né? Proteger como lei e também já estão na tecnologia. Tudo hoje precisa de senha e liberação. Exatamente. Era para ter resolvido isso, né? Com certeza. Foi violência sexual, se a vítima não reagiu, ela poderia estar gostando? Como é que fica isso? Olha, volto a dizer, a gente como adulta que tem que ter um comportamento de proteção, né? Senão você vai dizer assim, a pessoa não foi assaltada porque eu pedi a bolsa e ela me passou. Esse é um exemplo bem fácil da gente entender. Bem fácil de dizer, rapidinho. A criança e adolescente relatou um abuso sexual, mas o exame de corpo de delito não constatou nada. Ela mentiu? Não. A gente vai ter que entender que o abuso ele pode se dar pelo toque e o abuso pode se dar sem toque. Sem nenhum tipo de toque. Não deixa de ser abuso. Por exemplo, você na sua casa, você é um adulto, está assistindo um filme pornô com sua esposa. Sua criança acorda. Você não pode continuar assistindo expondo a criança aquele tipo de conteúdo. Isso é uma violência sexual. A pergunta que não pode calar. Hoje precisa de um tema mais forte nas escolas, porque a gente vê muitos educadores que não entendem nada do que seja abuso sexual, o que seja a questão punitiva, o que seja o dever do educador. Precisa alavancar mais isso, mano? Precisa. Eu diria a você que, inclusive, a Lei 13.431, com seu decreto que normatiza o decreto 9.603, e aí vocês vão pesquisar aí, isso, né? Ele diz o seguinte, ele estabelece a responsabilidade de diversos setores da sociedade. Ele cria um comitê contra a violação de direitos de crianças e adolescentes e proteção a testemunhas, crianças e adolescentes de crimes violentos. Esses comitês, eles devem estar, na sua maioria, alicerçados nos conselhos municipais, estaduais, né, e no Conselho Nacional. E o que é que fala disso? Ele fala que todos nós, ao testemunhar, ao vir uma situação de violência sexual, a gente precisa intervir, né? A violência, ela cresce com a omissão dos bons. Eu gosto muito de dizer isso, né? Eu não fiz nada. Você não fez nada, inclusive não fez nada para impedir ou denunciar. Então, quando um educador, ele sabe de uma situação de violência sexual, ele precisa remeter essa informação ao conselho tutelar. Independente do gestor da escola querer, independente da família da criança querer. Então, você tem, com a construção dos comitês, você tem um conjunto de ações que vão ser construídas em cada município, que vão criar uma coisa chamada o fluxo. Qual é o fluxo dessa denúncia, né? Então, a escola, ela é um ambiente muito fértil para que as denúncias venham, porque a criança passa entre 4 a 5 horas numa escola, sobretudo as creches, né? É necessário, inclusive, que todos os profissionais da creche passem por uma formação, né, de como se portar diante de uma situação de violência sexual. Mas o mais importante, manter a calma, escutar a criança, não fazer perguntas desnecessárias, tocou aonde, buliu, foi como, qual posição, não. É necessário que o adulto, ao ouvir, sobretudo o professor, o educador, ele tenha em mente que ele vai precisar repassar esse relato, né? Porque a gente está falando de uma primeira denúncia, então é muito importante que aquela denúncia, a criança seja ouvida e acolhida nessa escuta, né? Para que os órgãos de repressão, polícia, né, de monitoramento, conselho tutelar, monitoramento e garantia dos direitos da infância, possam atuar e a rede de proteção chegue junto, sobretudo o SUAS, né, que é o Sistema de Assistência Social. E dentro disso, eu acho que não só a escola, mas os profissionais de saúde. O posto de saúde, ele precisa estar capacitado, porque quando uma criança é vítima, muitas vezes, em razão dos próprios danos provocados, a mãe leva a um posto de saúde. Um padrasto, um pai leva a um posto de saúde. Então, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele tem que aprender quais são os sinais naquele corpo, inclusive não só sinais como os sinais clássicos de ruptura, disso, daquilo outro, mas sinais de machucões, de lesões. Veja a lei Henri Borel.
Ela vem porque uma criança apresentou em diversas situações médicas lesões agravantes e ficaram omissos. Ficaram omissos até levar à sua morte, né? Então, o corpo da criança, ele não é da família, ele não é da sociedade, ele não é da comunidade, ao contrário, é dever de todos, do pai, da mãe, do responsável, da família extensa, da comunidade, do bairro como um todo, da sociedade, mas é um dever expresso das autoridades tomarem, né, suas atitudes para que aquela criança seja protegida. Coisa boa. Agora falta você tem só 1 minuto e 20 segundos para responder sobre o ateliê das bruxas e deixar o telefone e convidando já ela para o mês de julho para a gente falar sobre outro tema. Mano, é muito leve para falar sobre qualquer tema e esse tema a gente sempre aborda aqui, porque ela vai trazer agora uma convidada parceira dela nos projetos. 1 minuto e 15 agora. Bom, o Ateliê das Bruxas é um espaço terapêutico, né, fundado por mim em 2009, e ele, na verdade, é um espaço que busca fortalecer mulheres, crianças, adolescentes, vítimas de todo tipo de violação de direitos, né, para que a gente possa curar o trauma. Ele tem uma matriz de trabalho que é a arte-terapia. A arte-terapia ela é fantástica para que a gente possa curar os traumas, porque ela faz com que a gente verbalize a partir da expressão, da música, da arte, da dança, da poesia, da pintura, né? Coisas que nos incomodam e que às vezes a gente não sabe nem como começar a falar. E as terapias holísticas, né? Eu gosto muito de dizer que a gente precisa respeitar todas as culturas, né? Então eu trabalho com uma terapia holística dos povos ciganos, povos que eu tenho o maior respeito, né? Que é a leitura de mãos, tarôs e as cartas ciganas. E eu gosto de dizer assim, as estrelas brilham no céu em toda parte do mundo. Então a gente não pode achar que só na nossa constelação há luz e iluminação, né? São terapias muito antigas, sobretudo a astrologia, inclusive uma das primeiras psicologias da humanidade, e a gente reúne tudo isso num caldeirão. E bruxa, por que bruxa? Porque bruxas são as mulheres que foram queimadas, incendiadas, né, na Inquisição, que inclusive o nosso país, a nossa cidade de Olinda teve, né, suas bruxas queimadas, e na verdade eram as parteiras, as benzedeiras, as rezadeiras, mulheres que eram contra um sistema machista e atuavam em defesa da sua comunidade. Eu diria que sua mãe é uma bruxa, né, ao propiciar os últimos cuidados com o corpo de uma pessoa, né? Inclusive hoje a gente está vendo a violência com as pessoas, com as pessoas que morrem, né? Vilipendiar um corpo morto, né? Então sua mãe tem uma tradição aí de autoridade na comunidade, né? E muitas vezes uma família não tem condições psicológicas de vestir a pessoa que faleceu, né? Então o Ateliê das Bruxas é isso, é esse espaço terapêutico, né? Eu sou Adriana Duarte Mana, meu Instagram é Mana Duarte 1971, ano que eu nasci, né? E é um prazer, chefe Renato, você sempre conduz aí com muita maestria. Muito bom, muito obrigado. Eu agradeço. Tenho a honra de receber você aqui, é muito importante. Agradecer imensamente a você que acompanhou a gente. Mana vai estar devendo vai conversar muito sobre esse tema aqui que ela falou agora. Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado. Expresso pela notícia, dialogando com o chefe Renato, aqui mais uma vez, sempre trazendo temas fortes e contundentes, né, para que a sociedade possa levar um choque de informação e de conhecimento. Mana, brigadão. Obrigadão. A gente aqui nessa localidade aqui inovada e vamos trazendo essa energia, é importante. Muito chique esse estúdio. Eu não poderia deixar terminar o mês sem trazer Mana num mês tão importante e também trazer essa energia para a gente. Forte abraço, fique com Deus, a gente vai ficando por aqui.